Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre o mercado de trabalho, oportunidades e novos negócios no setor químico. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos Rui Gerck, vice-presidente de Químicos e Produtos de Performance para a América do Sul da BASF. Rui Gerck, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Rui Gerck, estamos falando de um mercado extremamente rico e inovador. E um mercado que você acompanha há 30 anos. O que foi ou quais foram as grandes transformações desse mercado nestas 3 décadas em que você está dedicado à BASF? Porque são 30 anos trabalhando dentro da BASF. 30 anos completados esse ano. E eu acho que as grandes mudanças estão relacionadas ao nosso entendimento e a participação dentro da cadeia de valor. A BASF é uma empresa que historicamente é monolítica, muito grande, muito focada de dentro para fora. E a grande transformação dos últimos anos, principalmente, é a cooperação, é a coparticipação com clientes e com fornecedores. Ou seja, desenvolvimento de inovações, novos modelos de negócio, desenvolvimento de atividades, até de desenvolvimento de pessoas, envolvendo a cadeia produtiva. Acho que essa é a grande transformação dos últimos anos. Como é que isso tem se caracterizado no cotidiano, no trabalho de vocês, nos resultados alcançados? Esta cooperação, como ela ocorre? Bom, eu vou falar eu tenho inúmeros exemplos, mas eu acho que o mais recente e mais claro seria um programa que nós criamos junto com mais 7 indústrias, 7 concorrentes nossos europeus, entre eles Lanxess, Bayer, Evonik, são empresas de porte grande também, onde a gente desenvolve juntos fornecedores para a sustentabilidade. Então é Juntos pela Sustentabilidade, é o nome desse programa, que a gente lançou oficialmente em 2014, onde a gente tenta desenvolver, tenta avaliar e dar ferramentas para os nossos fornecedores melhorarem a sua questão de sustentabilidade nos quesitos sociais, ambientais e de governança corporativa. Eu não me importo, eu não olho os números desse meu fornecedor. São informações confidenciais, ele fica com elas, mas eu me importo muito com as atividades sociais, com a responsabilidade social, ambiental e principalmente governança. O que leva 7 concorrentes, ou até mais hoje, a participar de uma ação como essa? O que empurrou vocês para essa necessidade? Eu acho que a preocupação de todo esse conceito de cadeia. A indústria química, ela, como você mencionou, eu participo há 30 anos. Quando eu entrei em 85, o sentimento era éramos os vilões ambientais, os grandes poluidores. Sentíamos-nos vilanizados por muitas ONGs que batiam de frente, sem muitos dados científicos, e a nossa resposta como indústria foi uma resposta científica. E a resposta científica não é rápida, ela é lenta, precisa de estudos. E nesse processo a gente percebeu que fazia muita coisa errada. Muito pouco cuidado com o meio ambiente, muito pouco cuidado com questões sociais. E a indústria, eu acho que aí, de certa forma, liderada por Estados Unidos, Alemanha, Japão, ela percebeu que se não fizesse alguma coisa dentro de casa, ela não teria existência a longo prazo. Então, ela começou a fazer a lição de casa e isto levou pelo menos 20 anos. E hoje eu sinto que a indústria química é muito mais vista como parte da solução para esse nosso mundo do que parte do problema.
A sociedade já tem realmente essa percepção em relação ao trabalho da indústria química? Vamos pegar um caso que é muito típico quando nós falamos de defensivos agrícolas. Durante muitos anos, as pessoas tinham medo do defensivo agrícola e, aliás, nem usava este nome, defensivo agrícola. Veneno, agrotóxico. Exatamente. E até hoje a gente ainda ouve algumas críticas nesse sentido. Quer dizer, nessa área, por exemplo, se teve tremendos avanços. Muitos, impressionantes. Eu acho que provavelmente a área onde mais houveram avanços nos últimos 15, 20 anos. Bom, em primeiro lugar, o Brasil é uma base de produção agrícola fundamental para o desenvolvimento do mundo, né? Não tem a menor dúvida. E o Brasil hoje é o maior mercado de defensivos agrícolas do mundo, porque tem uma indústria agropecuária extremamente desenvolvida, extremamente competitiva e produtos extremamente seguros para aplicação na agricultura. Então, eu vejo constantemente ainda essa menção a agrotóxicos, ao risco de alimentação, a substâncias que eventualmente são alérgicas, alergênicos. Fato é que todos os nossos produtos são extremamente seguros e o Brasil tem um dos processos mais desenvolvidos no mundo, um dos mais complicados também, mais demorados, mas um dos mais desenvolvidos no mundo de avaliação e aprovação de defensivos agrícolas. Aliás, foi a área que você começou dentro da BASF. Exatamente. Iniciei em 85 como analista de planejamento e controle na área de defensivos agrícolas aqui em São Paulo. Bom, e passou por vários outros setores durante esses 30 anos, inclusive trabalhando no exterior. Mas, para não perder o foco do que nós conversamos agora há pouco, do trabalho Juntos pela Sustentabilidade, até porque é a união de grandes empresas da área química. E eu queria compreender como é que a gente pode medir hoje já alguns resultados desse trabalho que vocês desenvolvem e como é que isso acontece, porque vocês chamam todos os parceiros de vocês que fazem parte da cadeia de produção e mudam muitas vezes o modo de operação desse parceiro, se identificam ali algo que não esteja dentro do padrão que vocês entendem serem corretos? Sim. Esse é o objetivo. Na América do Sul, a BASF tem 10 mil fornecedores. O nosso objetivo é, em 5, 6 anos, fazer uma verificação com os 10 mil fornecedores. No mundo, são 86 mil fornecedores. Nosso objetivo é de 100%. Ou seja, é um processo que se inicia com primeiro uma informação ao fornecedor do que vem, do que ele vai encontrar, do que vai acontecer. Então, todo um processo é um dia de treinamento que ele participa. Nós já tivemos mais ou menos mais de 100 pessoas treinadas esse ano, final de 2014, início de 2015, e pretendemos ter 900 fornecedores treinados em 2015. Mas essa avaliação é através de um questionário, é feita uma investigação em todos os meios eletrônicos que existem sobre aquele fornecedor. Então, a gente utiliza todas as ferramentas disponíveis. E aí, no caso desse fornecedor entrar numa classificação, são 4 classificações, e entrar numa classificação de risco para a sociedade, risco para o meio ambiente, ou risco de fornecimento para a companhia, a gente vai lá, faz uma auditoria, faz um plano de ação, e se o caso for muito crítico, em um mês eu estou lá novamente avaliando se ele fez o que havia sido comprometido. E ele pode perder contratos se não avançar nesse processo? Sim, pode perder contratos, com certeza. Por outro lado, ele pode ganhar, ele ganha muito. A verdade é que ganha todo mundo. Porque nós, com 150 anos de existência, a BASF completa esse ano também 150 anos de existência, nós aprendemos muito a melhorar os nossos processos. Senão não estaríamos aqui até hoje. Inovamos não só em produtos, mas em processos. Consumo de água por tonelada produzida, por exemplo, é um KPI, é uma avaliação de performance que a gente olha há 30, 40 anos. Hoje os nossos produtos são produzidos com o mínimo de água possível. E falando de água hoje em dia, isso é uma questão muito importante. Então a gente ensina esses fornecedores ou mostra para eles o caminho para eles melhorarem os processos para, por exemplo, reduzir água
o consumo de água e energia no seu processo produtivo. E como é que tem sido a receptividade por parte desses fornecedores? Muito positiva. No Brasil, a BASF é líder desse processo e iniciou em 2014, já foram 220 questionários respondidos, avaliações feitas e 41 auditorias. Nessas auditorias, o fornecedor tem que se preparar, né? Só que um parênteses, o fornecedor paga para receber a auditoria. É parte do nosso requisito global, do nosso estatuto global. Ele paga aproximadamente R$3.000 para receber o nosso auditor. Para responder o nosso questionário, ele tem que pagar R$1.000. É uma coisa que é extremamente clara, extremamente precisa, e ele já recebendo o nosso auditor, só ali saem inúmeras recomendações. Inúmeras recomendações. Então a gente pretende fazer isso em 10.000 empresas aqui na América do Sul, mostrar para essas 10.000 empresas o caminho da sustentabilidade que a BASF aprendeu há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Bom, nós estamos conversando com Rui Görg, vice-presidente de Químicos e Produtos de Performance para a América do Sul da BASF, e foi aqui pelo Twitter que eu recebi a pergunta do Fábio Nienov. Pergunta o seguinte: como a BASF está se preparando para trabalhar, contratar a geração Y, ou os jovens que estão chegando no mercado de trabalho? A BASF já está preparada, ela já vem há muitos anos contratando jovens, a nossa taxa de renovação, nós temos 4.500 funcionários aqui no Brasil, 112 mil funcionários no mundo. Na América do Sul, no Brasil, contratamos aí por ano algo como 500 pessoas. E estamos crescendo, estamos contratando mais do que perdendo gente. Nós temos duas portas de entradas principais para esta nova geração. A mais ampla é o programa de estágio. Nós contratamos por ano 300, 400 estagiários, e desses a gente tem aproveitado aí no mínimo 1/3 até metade desses estagiários todos os anos. A gente contrata eles como efetivos. Iniciam como estagiários e contratamos como efetivos, porque é uma forma excepcional de avaliar uma pessoa, é ele estar perto de você. O segundo grande programa é o nosso programa de trainee. Temos aí anualmente 27 vagas e a concorrência é enorme, mas é a vida, são 1.000 candidatos por vaga. Enfim, os trainees que entram são pessoas altamente qualificadas desta nova geração. Então, essa é a porta de entrada. Como a gente trabalha? Horário flexível. Horário e condições de trabalho flexíveis. A BASF também era em São Bernardo do Campo. Aproximadamente 8 ou 9 anos ela veio para São Paulo, porque tem muito talento em São Paulo. São Bernardo do Campo também tem talento, mas São Paulo tem mais. E a gente veio para cá, porque a gente concorre por talento. E o nosso escritório é um escritório aberto, um escritório limpo, não tem sala fechada. Eu tenho uma sala de vidro, 100% de vidro, 100% transparente, mas os escritórios são todos eles abertos. Quando o senhor fala em horário flexível, nós não estamos falando só horário flexível para os estagiários e trainees? Não, para todos os colaboradores. Para todos os colaboradores. Todos os colaboradores têm horário flexível, trabalhar de casa, o escritório em casa. Então, existe aí programas... Milton, nós temos 55 benefícios em total dentro da empresa, que vai desde uma previdência privada, programas de assistência médica, programas de desenvolvimento de carreira, programas de conhecer o mundo. O ser humano é a matéria-prima principal para a questão da sustentabilidade, porque se não prepararmos executivos para lidarem com questões que são cada vez mais complexas nesse nosso mundo, nós não vamos ser bem-sucedidos. É muito comum a crítica da carência de mão de obra no Brasil. Vocês têm encontrado no mercado jovens ou pessoas bem preparadas para atuar na área química?
Olha, este é um problema fundamental. O Brasil tem excelentes universidades na área química e temos sim encontrado gente bastante qualificada. Nós temos aproximadamente 350 pessoas no Brasil envolvidas em pesquisa e desenvolvimento e são químicos de excelente qualidade. A gente tem sofrido na área de engenharia. Engenharia, havia um déficit muito grande de engenheiros no Brasil e acho que ainda sofremos com... nós devemos ter hoje mais de 10 vagas em aberto de engenheiros. Engenheiros para construir fábrica, para fazer manutenção em fábrica e construir fábrica. Não é fácil contratar. Engenheiro químico é diferente. Indústrias como do tamanho da BASF, corporações como a própria BASF, elas acabam se transformando e fazendo o papel da universidade? Muitas vezes, mas num nível mais elevado. Então, nós temos dentro da companhia a Academia de Liderança da BASF, tem mais de 10 ou 12 anos que a gente instituiu uma parceria com a Fundação Dom Cabral e temos uma universidade dentro da companhia. Mas ela trabalha questões de liderança, temos um módulo de sustentabilidade, questões de financeiras, entendimento dos nossos sistemas de custos. Então é muito feito para a BASF, junto com a Fundação Dom Cabral. E é um programa excepcional. E todos os nossos líderes já passaram por isso, todos, sem exceção. E nós podemos perceber claramente, cada vez mais, principalmente os jovens, há uma intenção de empreender negócios próprios. Você já se referiu logo no início dessa nossa conversa que a BASF trabalha muito com a colaboração, com a cooperação. Para esses jovens empreendedores, isso pode se transformar numa oportunidade do desenvolvimento de produtos ou desenvolvimento de ideias que possam ser trabalhadas em parceria com a BASF? Sim. Sim, nós efetivamente estamos desenvolvendo esse processo. No momento, estamos trabalhando fortemente com cocriação, estamos buscando novas ideias, porque nesses 150 anos, o nosso foco de desenvolvimento, ele é para redução das perdas na cadeia produtiva, na cadeia da alimentação, redução das perdas de alimentos, a energia mais eficiente na produção de energia e a vida urbana. Então, tudo relacionado a isso, hoje nós estamos abertos a receber parcerias com clientes, com fornecedores, com universidades. Acho que o Brasil explora pouco, a indústria explora pouco o talento que existe nas universidades, nos laboratórios de desenvolvimento das universidades, e nós estamos aí com inúmeras parcerias com universidades. Deixa eu entender essa ideia, então. É a empresa indo para dentro da universidade? A empresa colaborando com a universidade, patrocinando projetos de desenvolvimento, buscando, mostrando problemas que precisam ser resolvidos. A BASF tem... há pelo menos 7 ou 8 anos, no setor de no agronegócio brasileiro, ela tem um dos programas mais avançados de desenvolvimento de pesquisa, junto com centenas talvez a gente tenha recebido mais de 1000 projetos de pesquisa por ano, e muito disso a gente aproveita. E já que nós estamos falando aqui dessa questão de carreira, tem uma pergunta que foi encaminhada pelo e-mail para o mundocorporativo@cbn.com.br, assinado pelo ouvinte internauta Camila Moraes. Ela diz assim: gostaria de fazer uma pergunta para o vice-presidente da BASF. Sou estudante de engenharia química, sou formado em produção sucroalcooleira no interior de São Paulo. Aí ele diz assim: aqui o setor sucroalcooleiro já foi muito forte, porém enfrenta uma crise terrível desde 2008. E gostaria de saber se o senhor... ou do senhor, qual seria o futuro do engenheiro químico aqui, que é preparado para o setor que se encontra em crise. E entre os ramos alimentícios, segurança do trabalho, petroquímico, qual deles está em maior ascensão no mercado de trabalho nos próximos anos? Olha, o primeiro que eu acredito que no setor sucroalcooleiro, na minha observação, é cíclico. A crise é cíclica
E como no momento a gente vê uma intervenção muito forte do governo na área de combustíveis, isso efetivamente afetou negativamente o setor. Acho que vai continuar desenvolvendo a longo prazo. Vejo boas perspectivas, porque o Brasil é o produtor mais competitivo do mundo em álcool e em açúcar. E isto vai continuar desenvolvendo. Então você está recomendando para Camila que continue investindo nesse mercado, que o caminho dela pode ser certo. Eu acredito que sim, Quando eu fiz a minha carreira, Milton, eu olhei o que a BASF faz. A BASF é uma empresa que desenvolve, pesquisa, produz e comercializa produtos químicos. Eu era administrador de empresa, queria trabalhar em banco, né? E entrei numa empresa química na área de controladoria, mas eu pensei claramente, se eu não me aproximar do centro dessa empresa, a minha carreira vai ser temporária ou vai ser marginal. E foi o que eu fiz. Então eu aprendi muito sobre agricultura e olhe para o Brasil, o que o Brasil é forte? O Brasil é forte em agricultura, o Brasil é forte em mineração, o Brasil é forte em recursos naturais, transformação desses recursos naturais é algo que tem que acontecer. Investimentos, infelizmente, estão muito baixos. A BASF está fazendo o maior investimento na indústria química na América do Sul, acho que dos últimos 20 ou 30 anos, no nosso complexo químico, complexo acrílico de Camaçari, na Bahia. Estão falando valores mais ou menos de quanto? O valor do projeto foi 1 bilhão e 500 milhões de reais. 1 bilhão e 500 milhões de reais, quando foi aprovado. Hoje um pouquinho mais, por causa da taxa de câmbio e por causa a dificuldade que é de construir uma fábrica aqui no Brasil, mas estamos entrando em operação nesse projeto. Então, a cadeia acrílica vai se desenvolver também muito no Brasil por conta desse nosso investimento. Mas olha para o Brasil, olha qual é a vantagem competitiva que o Brasil tem. Porque nós, como Brasil, como país, como continente, competimos com outros continentes. E querer produzir microchip no Brasil, com os japoneses e os chineses produzindo a ultra baixos custos, não tem como fazer. Então tem que se adequar. Você chamou a atenção que vocês têm buscado trabalhar muito na área de energia, de alimentação, principalmente com perda de alimentação, mas também de vida urbana. Quer dizer, o que é? Porque hoje em dia, cada vez mais, o país é urbano, a urbanização é um processo absurdo, explosivo e inevitável. Então, o que é que vocês estão trabalhando nessa área urbana, já que nós estamos falando aqui de oportunidades de mercado, etc.? Qualidade de vida, mobilidade. Mas onde a BASF, por exemplo, entra nisso? Automóveis. Vamos lá, automóveis. Redução de emissões de CO2. O maior desafio da indústria automobilística no mundo é reduzir a emissão de CO2. Como isso vai acontecer? Redução de peso. Enquanto não existir um carro a bateria que seja absolutamente confiável, que tenha uma larga, que consiga ter uma autonomia e ser rapidamente recarregado, que é um dos grandes investimentos da BASF, o negócio de baterias para a indústria automobilística, é um dos grandes novos investimentos da BASF, desde 3 ou 4 anos. Mas não só isso, a redução de peso dos automóveis, substituir metal por plástico. Então hoje você olha o seu carro, tem pelo menos 200 quilos de plástico lá dentro que substituíram um metal que pesava 700, 800 quilos. Então o carro fica muito mais eficiente, o motor fica muito mais eficiente. A emissão de gases, catalisadores para os automóveis. Mas não só isso, Milton. Dentro da sua casa, eficiência energética dentro de casa. A perda energética no Brasil, e aqui não estamos falando de São Paulo, para o Brasil, ou para o mundo, mas a perda de energia elétrica dentro da sua casa é fenomenal. É fenomenal. Quando fala perda, nós não estamos falando do desperdício, deixar a luz acesa, etc. Não. Perda nos processos produtivos dos materiais que vão para a construção da sua casa. Então, nós estamos desenvolvendo produtos que reduzem
o consumo de energia no processo produtivo e melhoram a qualidade da construção, com isolamentos térmicos, tintas de altíssima qualidade que permitem um brilho por muito mais tempo, uma necessidade menor de repintura. Então, é todo esse processo. Então, a residência, nós temos aí uma unidade de construção que tem produtos maravilhosos para a construção civil, com cimentos mais sustentáveis, cimentos mais resistentes, e uma série de coisas. Então o que você imaginar, medicamentos, a vida na idade avançada, né, preocupação com alimentação, nutrição e assim por diante. Rui, você falou agora há pouco de carro, carro mais leve, porque aí também gasta menos combustível. Agora, é carro com muito mais plástico. Esse plástico não impacta o meio ambiente depois? Que tipo de trabalho é feito nesse sentido? Não, pelo contrário. A indústria automobilística ela tem um processo de tentativa de recuperação que ainda se faz muito pouco no Brasil, mas carros hoje são todos, no mundo, muitos materiais são reciclados. E esses plásticos também podem ser reciclados. Obviamente o metal ele é reciclado, mas o benefício ao longo da vida útil de um automóvel, se eu colocar 10 anos de vida útil no automóvel, 100 mil quilômetros, 150 mil quilômetros, o benefício que essa redução de peso, redução de consumo traz é infinitamente superior a um eventual peso ambiental que esse produto tenha. O Vinícius Trujillo, que escreve para cá e assina como estagiário da BASF, diz o seguinte, pergunta o seguinte: como as medidas econômicas do governo para segurar a inflação podem impactar o mercado de químicos? Há expectativa de crescimento em 2015? O mercado de químicos é um mercado industrial profundamente enraizado na economia brasileira. Você não pode imaginar muitas indústrias que não utilizem produtos químicos. Produtos de beleza, produtos para mineração, produtos para exploração de petróleo, produtos para automóveis, construção, agricultura, cuidados com a residência, produtos de limpeza, produtos para cabelo, roupas, têxtil, couros, plásticos, o que você imaginar a indústria química está envolvida. Obviamente, a nossa performance está diretamente relacionada com o desenvolvimento econômico dos países. Nos últimos 2 anos, o crescimento foi muito pequeno, em alguns casos até com redução de tamanho de mercado em diversos setores. 2014 ou 2015 vem aí com uma expectativa de ser um ano muito difícil para o desenvolvimento econômico. Alguns setores devem recuperar, como o caso de automóveis. Teve uma queda de 15% em 2014. A gente está projetando uma queda de 4,5% para esse ano. É cedo para dizer que 2015 não vai crescer. O FMI já apontou uma redução significativa, para 0,3% para o Brasil. Mas eu acredito que estaremos aí com um crescimento muito pequeno ainda em 2015, 2%, 3%. O mercado de tintas deve crescer, construção civil a gente está esperando um crescimento pequeno. O mercado de cuidados pessoais vinha crescendo a taxas de 13%, 10%, 15% ao ano, até o ano de 2011, 2012. Esse ano passado cresceu 3%. 3%. E vai crescer 3% de novo em 2015. Então, houve um crescimento grande nos últimos anos e agora dá uma acalmada. O Vitor Almeida, e aí eu faço essa pergunta aqui para fechar um pouco a nossa conversa, pergunta pelo e-mail o seguinte: ele quer saber qual é a perspectiva de buscar uma carreira no exterior entrando na BASF aqui no Brasil. Total. Eu fiz, dos meus 30 anos, 11 anos no exterior, e isso é parte do nosso desenvolvimento. Eu não estou dizendo que todo mundo faz uma carreira no exterior, mas o nosso processo de desenvolvimento de pessoas dentro da companhia avalia muito. Particularmente, eu acho ele muito bom, talvez um dos melhores da indústria.
como um todo, porque ele se preocupa sempre em ter candidatos potenciais disponíveis para as vagas de liderança. Então, esta é a minha principal responsabilidade, desenvolver pessoas dentro da companhia. E na medida que a gente identifica um candidato potencial, e um candidato potencial o que é? O cara que tem resultados consistentes e tem muita vontade de desenvolver. Tá? Ele tendo esses dois aspectos, ele se sobressai dentro da organização, ele é visto, ele é observado, e aí a gente começa a desenvolver essa pessoa. É um processo que leva tempo. E um dos passos é obrigatório para ser um alto executivo na companhia ter feito uma parte da carreira fora do teu país de origem. É obrigatório. Tá certo. Rui Gerig, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco, trazer aqui parte dessa sua experiência e as informações nesse setor químico, atendendo aí a demanda também dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela gentileza e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Rui Gerig, que é vice-presidente de Químicos e Produtos de Performance para a América do Sul da BASF e que foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Mundo Corporativo. E eu quero agradecer a sua participação também, que assistiu ao vivo este programa pela internet e fez perguntas aqui pelo e-mail e pelo Twitter. Lembrando que você pode levar essa discussão para suas redes sociais. Todas as informações que estão aqui. A nossa ideia é que o conhecimento seja compartilhado também. E se quiser, pode colaborar com o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, que é o Mundo Corporativo da CBN. Entra lá no grupo, deixa a sua informação, traga outros detalhes, enfim, vamos compartilhar o conhecimento, vamos conhecer um pouco mais sobre as coisas que estão acontecendo por aí, porque é isso que vai ajudar na nossa carreira. Até uma nova oportunidade, muito obrigado.